Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração para vocês com o tema do ursinho para chá de bebê de menino. Então, gente, eu tenho aí um bolo de 27 centímetros de diâmetro por 16 centímetros de altura. Isso mesmo, gente, esse bolo ficou bastante alto. O recheio desse bolo foi de mousse de maracujá com ovomaltine, gente, mas eu não consegui gravar, né, eu tirando o acetato, que vocês gostam bastante aí, né, de ver aí, esse bolo aí peladinho, né, eu tirando o acetato. Só que eu pensei que tava gravando e acabou que eu não consegui gravar, tá? Por isso que eu tô trazendo eles aí, esse bolo já fazendo aí a minha pré-camada. Então, gente, como de costume, né? Bati meu chantilly em ponto bem firme e fiz a minha pré-camada para segurar todas as migalhinhas, tapar algumas imperfeições, tirar alguns buraquinhos. Em seguida, eu vou começar a hidratar esse chantilly. Eu vou hidratar esse chantilly com leite condensado, tá, gente? O chantilly que eu tô utilizando é da marca Amélia. Então, quando eu uso esse chantilly da marca Amélia, eu hidrato com leite condensado. Quando eu uso outra marca, que é o Gran Finale, eu hidrato com leite. Tá aí, gente, eu colocando leite condensado, espremendo bem a caixinha, porque eu tinha pouca quantidade de leite condensado aqui para poder estar hidratando esse chantilly, mas graças a Deus deu a quantidade aí certinha para eu conseguir hidratar. Bem, o corante que eu tô utilizando aí é o azul, o corante azul da Mago, tá, gente? Eu vou botar bem pouco, tá? Vai colocando aos poucos para não perder o tom do seu bolo, tá? Da foto inspiração que o cliente te mandou. Então, é muito importante, gente, seguir essa regrinha de ir colocando o corante aos poucos, tá? Então, em seguida, eu vou colocar esse chantilly já hidratado, já bem misturadinho, dentro da minha manga de confeitar sem o bico. E vou começar a fazer a minha segunda camada. Gente, a importância da pré-camada, eu já fiz um videozinho aqui falando sobre a importância da pré-camada no bolo, tá? Nesse vídeo aí eu tô mostrando mais de pertinho, né? Até porque o bolo ficou grande, então vocês estão vendo aí mais de pertinho, vocês vão conseguir ver as bolhas de ar que entra no bolo, né? E se você não fizer a pré-camada, então ela não vai conseguir selar essa segunda camada e pode ser que dê mais bolha de ar. Quando tá em casa, quando você tá ali ainda na decoração, você ainda consegue resolver, mas depois que vai para a mesa do cliente, dependendo do transporte, gente, não tem como resolver. Aí fica aquele buraco no bolo e fica feio demais, né? Então, depositei todo o meu chantilly, né? Toda a minha segunda camada de chantilly já hidratado no bolo. Venho com a espátula de ferro, vou ali, ó, ajeitando a parte de cima, tá? Eu começo sempre, gente, ajeitando ele pela parte de cima, porque a minha bailarina, ela balança um pouquinho, né? Esse bolo ficou bastante pesado, então eu não gosto de estar mexendo em cima, né? Porque mexendo em cima a gente acaba mexendo com a estrutura do bolo. Então, o que que eu faço? Eu começo pela parte de cima, porque depois, quando eu tiver que acertar a parte de cima do bolo, então eu vou com a mão um pouquinho mais leve, com um pouquinho mais de cuidado, para não estar mexendo, né, gente? O bolo é fofinho, é molhadinho, é recheadinho, então assim, a bailarina, ela já movimenta bastante, então quanto menos você mexer em cima, é melhor. Gente, feito isso, selei toda a parte de cima, selei também toda a parte de baixo. Depois que eu selo esse chantilly, todo ele, para não dar bolha de ar, é que eu venho com a espátula de alisar e venho tirando toda a imperfeição. Quando a gente passa a espátula de alisar, que a espátula de alisar, ela não tem um local específico que ela não vai, é porque ali tá faltando um pouquinho mais de chantilly, tá? Então, aí você só vai repondo, ó. Vocês podem perceber aí que ficou uma imperfeiçãozinha. Quando fica essa imperfeição, onde a espátula não vai, é porque tá faltando um pouquinho mais de chantilly. Aí a gente vem com aquele pouquinho de chantilly e volta, né, com ele pro bolo. Peguei uma espátula maior aí, gente, pra eu poder estar tirando essas quinas, porque esse bolo ficou bem grandão. A espátula menor, ela serve também, mas você precisa ter um pouquinho mais de cuidado para acabar não borrando o bolo, tá? Você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, mas dá certo também.
Para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação. Toda semana, gente, a gente está tentando trazer bastante novidade aqui, tá? A gente já tem bastante também novidade aqui já no canal. A gente tem receita da massa amanteigada, tem receita da massa de chocolate, a gente tem recheio, a gente tem como a gente monta, né, para esse bolo ficar alto. A gente tem também, eu tenho aqui o vídeo de como a gente monta esse bolo, né, para ele ficar bem altinho, bem bonitinho, tá, gente? A melhor opção é no acetato, mas eu já tenho um videozinho mostrando. Gente, agora eu tô mostrando os buraquinhos que fica, tá? A tal bolha de ar. Todas as vezes que a gente vai passar a espátula e a gente sente que tem um relevo, olha, eu abri ele ali para poder mostrar para vocês. Viu aí? Então, assim, vai olhando, vai tirando, vai abrindo mesmo a bolha de ar, tá? Porque quando ela vai, né, pro transporte, pode ser que ela estoura ali, né, e fica aquele buracão no bolo. Então, vocês perceberam aí nesse vídeo o buraco que fica se a gente não abrir e não preencher, tá? Essa cavidade aí que ficou faltando, tá, gente? Volto com a minha espátula várias vezes até deixar esse bolo bem lisinho. Ó, percebi mais uma bolha de ar, eu tô abrindo que é para vocês poderem ver, tá? E prestar também atenção, ó, o bolo tá bem lisinho, então eu tô percebendo, eu tô passando a espátula, eu tô percebendo ali que tem bolha de ar, tá vendo? E eu volto, abro ali o buraquinho, acrescento um pouquinho mais de chantilly e volto com a minha espátula de alisar pro bolo. É isso, gente. Hoje eu falei um pouquinho, né, da bolha de ar, né? O que é bolha de ar, como ocorre essas bolhas de ar no nosso bolo. Gente, em seguida, o desenho de inspiração que o cliente me mandou foi o bolo liso, tá? Por isso que eu tô usando essa outra espátula, né? Essa espátula rosinha, porque ela queria um bolo liso, tá? Mas eu aqui não me contentei, gente. Eu fiz o bolo, alisei, ele ficou bem lisinho, bem retinho, mas eu não sei o que dá na minha cabeça de trocar o bolo do cliente. Então, eu fui lá, achei na minha cabeça que ia ficar melhor, né? Se ele levasse uma espátula, se eu colocasse uma espátula de textura. Então, foi isso que eu fiz. Fiz todas as esquinas do meu bolo, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, se eu colocar o topo de bolo vai ficar legal, mas se eu colocar a textura, se eu fizer o trabalho com a espiral na parte de cima do bolo, acho que ele vai ficar mais legal ainda. Então, fui ali de teimosa, gente, catucando o bolo do cliente. Coloquei a minha espátula de textura, fiz o espiral ali na parte de cima do bolo. Gente, eu vou deixar a fotozinha desse bolo lá no Insta, tá? É @claudinhafestas com 2 S. Então, se você quiser, né, usar como foto inspiração, a foto desse bolo, ela vai estar lá no Insta. Então, a gente tira ali todo o excesso. Agora eu vou fazer, não deu pra mostrar, gente, o espiral que eu vou fazer na parte de cima, acredito que não deu pra mostrar, tá? Mas é do mesmo jeitinho que eu faço aí em todos os bolos. É porque esse bolo realmente ele ficou bastante alto e bastante grande. O meu telefone não tava conseguindo, né, capturar assim a imagem inteira, porque o espaço que eu tenho aqui, ele é muito curtinho para eu poder trabalhar e poder também estar trazendo esse vídeo aqui para vocês, tá, gente? É por isso que não deu para mostrar, mas eu tenho do jeitinho que eu faço certinho. Em outros vídeos eu tenho do jeitinho que eu faço, tá? Em seguida, a gente faz toda a diferença. Vocês precisam prestar bastante atenção no topo de bolo, tá, gente? Porque o topo de bolo, ele precisa ter harmonia. Tem gente que fala assim, ah, eu quero o bolo do Flamengo, mas não manda foto inspiração. Então, você não sabe, né? Você pega um topo de bolo ali e procura ali uma imagem onde tem bastante coisa, achando que aquilo dali vai ficar bonito, tá, gente? Mas às vezes fica muita informação. Por muitas das vezes eu coloco bastante acessório, né, bastante cenário em cima do meu bolo, mas tudo precisa ter uma harmonia. Mesmo que o cliente me manda a foto inspiração do bolo, por exemplo, ela manda a foto inspiração de um bolo que ela vê na internet, uma suposição desse tamanho aí, ó, bem grandão, tá? Para um bolo para 40 pessoas, para 40 pessoas, né? Que a gente já começa, quando a gente trabalha com bolo, a gente começa a saber a dimensão, né? E quando a gente tem que reduzir ele para um bolo de 10 fatias, de 15 fatias, então fica muita coisa
né? E ele não fica alinhado direitinho, tá? Então é preciso prestar bastante atenção no cenário do seu bolo. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E um beijo, gente, até o próximo vídeo.